Matheus Ramos, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um sujeito que, segundo a polícia, abusou da própria filha. Ele está sendo investigado por estupro de vulnerável. É um dos 3 casos de hoje. A polícia está no enfrentamento a esse tipo de crime absurdo, nojento, cruel, perverso. É um crime que tem que ser combatido dia e noite. Matheus Ramos, a gente estava numa reunião hoje à tarde com a nossa redação, definindo as pautas do Cidade Alerta Bahia, quando esse tema chegou, né, Matheus? Infelizmente, e né, a gente Adelson? Na condição de pai, a gente ouvindo tudo isso aí, meu amigo. Terrível. Terrível, né? Terrível. Boa noite, terrível. Matheus. Muito triste a gente trazer esse tipo de notícia, mas é preciso. Boa noite para você, Adelson. Muito boa noite para a turma que está em casa acompanhando o Cidade Alerta Bahia. Esse caso que vem lá da região de Eunápolis, para ser preciso, da cidade de Eunápolis, quando a mãe de uma menor de idade buscou ajuda especializada no Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, a NEAM, lá da cidade de Eunápolis, para representar contra o pai da filha dela, ou seja, o genitor, aquele que deveria amar, cuidar e proteger a própria filha. Segundo relatos da mãe, o pai estava estuprando a própria filha. Só para deixar bem claro, o casal é separado, ou seja, eles não vivem juntos. A filha, menor de idade, vive com a mãe e o pai vive em outra residência. Como é que tudo isso acontece, Matheus Ramos? Bom, a mãe da menor, quando ela foi fazer vasculhar, né, o celular da filha, ela então acaba encontrando várias mensagens de cunho sexual trocadas entre o pai e a própria filha. Pasmem vocês. De posse dos prints dessas mensagens, o que é que a mãe faz? Então ela busca o atendimento lá na NEAM, que é o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher. E aí, o delegado, então, ele representa contra esse suspeito aí. Tem que chamar, inclusive, de suspeito, né? Um cramunhão desse, como você diz, né, Adelson? Um verme desse. Então, os policiais saem para poder cumprir o mandado de busca e apreensão e também o mandado de prisão. Por que eu digo o mandado de busca e apreensão? Porque os policiais apreenderam o celular dele, porque neste aparelho continha todo esse conteúdo virtual. Ou seja, eram conversas trocadas entre os dois por vários meses. Só que a situação já estava complicada para ele, ela se complica ainda mais a partir de agora. Porque essa menor de idade, ela acabou sendo ouvida também na delegacia especializada e durante o seu interrogatório, durante o seu depoimento, ela confirmou que esses atos continuaram fora do mundo virtual. É isso mesmo que vocês estão acompanhando. Infelizmente, quando a menor ia visitar o pai na casa dele, ele mantinha relações sexuais com a sua filha. Triste realidade, os policiais já prenderam este homem, ele segue agora detido, já está à disposição da justiça e a gente vai estar acompanhando esse caso. Essa situação aí é uma situação muito grave, né? Em razão da gravidade desses fatos, a autoridade policial, claro, decretou a prisão dele e o investigado agora segue à disposição da justiça e os aparelhos passarão agora por uma perícia, né, para poder identificar todas essas mensagens e remeter esses prints junto ao processo para o judiciário. As medidas foram deferidas, então, pelo juízo competente, né? E o aparelho agora, como eu disse, vai ser submetido a essa análise minuciosa desse verme que deveria proteger e amar a sua filha, mas que estava abusando sexualmente dela, segundo informações da própria Polícia Civil. E como foi relatado também em depoimento, a genitora, a mãe deste homem. E você imagine, durante meses, ele mantinha várias conversas no mundo virtual de cunho sexual com a própria filha menor de idade. Não bastando isso, todas as vezes que a menor o visitava, ele se aproveitava da condição de estar sozinho, junto com a filha naquele momento, e praticava o ato sexual. É nojento,
né? Faltam até palavras para a gente descrever em relação a esse monstro que acabava fazendo isso com a filha. O que é que se deve fazer com um homem desse, né? É por isso, Adelson, que para certos tipos de crime eu sou a favor da prisão perpétua. Não tem que bater, não tem que fazer nada, mas ele tem que ficar o resto da vida inteira trancafiado para poder pensar na besteira que ele fez durante a vida. Muito difícil, hein, Adelson? Mas agora ele segue à disposição da justiça e a gente espera que em audiência de custódia ele permaneça detido atrás das grades e pegue, após o julgamento, uma pena máxima. Adelson. Agora você veja que tudo isso aí acontece e a gente fica na dúvida até, né? Será que na audiência de custódia ele vai receber vai continuar? Você vai pro presídio? Será que isso vai acontecer? A gente fica na dúvida. A gente fica na dúvida diante de tantos acontecimentos, diante de tantas situações em que o suspeito é mandado para casa na audiência de custódia. Então vamos aguardar, né? Agora, pegando esse gancho de audiência de custódia, o Brasil, e eu vou continuar falando sempre que tiver oportunidade, toda vez, seu Nito, que tem lá no Congresso Nacional, vamos aqui votar aumento de pena para pedófilo, para estuprador. Tem deputados e deputadas que ficam contra. Que ficam contra. Não, isso é um absurdo, não é assim que recupera. Vai recuperar como, então? Diminuindo a pena? Com flores? Punindo a vítima, então? É assim? É só você pesquisar aí, hoje tá fácil pesquisar, bota aí no Google, você vai achar aí, viu? Deputados, como eles gostam que diga, deputados e deputadas que ficam contra na hora que tem aí um aumento de pena. Vamos aumentar pena para pedófilo? Não. Estuprador? Não. Aliciador? Não. Pesquisa aí, depois você me diz. Pesquisa aí, vá. Pesquisa. Como é que, velho, o cara trocava mensagens com a própria filha, mas não eram mensagens. Você está chegando que hora, minha filha? Como foi sua aula hoje? Como foi o seu dia, né? O que foi que você aprendeu na escola? Não era mensagem assim, segundo a polícia. Matheus trouxe aí os detalhes. Imagine, rapaz, você consegue pensar, sonhar com um cara que é para proteger a filha, proteger o filho, estar ali com a sua família, colocando em primeiro lugar. Não, o sujeito é o próprio... Só Jesus na causa, viu? O cara desse, eu não acredito que ele tá sozinho não, viu? Não tá sozinho não.